Olá, pedacinhos de Deus, artistas iluminados do meu coração, como vocês estão? Eu sou a Ju, artista, terapeuta e taróloga, e você está assistindo o terceiro vídeo da série de porta-copos, tá? No primeiro vídeo eu ensino a preparar os porta-copos, depois no segundo vídeo eu ensino uma pintura simples, e esse daqui é uma outra pintura sensacional para você se inspirar e mergulhar na arte. Vou colocar o link dos dois outros vídeos aqui na descrição do vídeo. Aproveitem essa aula, curtem, compartilhem, comentem e qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Me siga lá no Instagram, @flodiju. Beijos no coração. Olá, pessoal! Vou falar um pouquinho sobre tintas, tá bom? Muitas vezes no começo da nossa empreitada no artesanato, no ramo das artes, a gente fica com muitas dúvidas, principalmente com relação às tintas. E aqui vai uma explicação resumida e rapidinha, mas com bastante conteúdo. Ju, qual é a tinta indicada para usar em MDF, por exemplo? Em MDF, eu gosto muito de utilizar essa linha, a Nature Colors da Acrylex. Gosto muito, já usei outras marcas e essa daqui foi a que eu me adaptei melhor. Tem a PVA, que bastante gente usa, ela é mais barata que essa daqui tá R$ 8,90 o tubinho assim. A PVA eu acho que tá 5 e pouco, por aí. Qual é a diferença? Eu acho a PVA mais opaca. Mas isso também não fica tão assim evidente se você passar um verniz, por exemplo, na peça. E a acrílica eu acho que é muito mais vibrante, e aí você passa o verniz, fica mais bonita ainda. Eu sinto essa diferença. Só que eu comecei a vida no artesanato com pintura de tela, né? Na verdade eu comecei com aquarela no papel, mas depois eu passei para tela e acrílica na tela. Então eu já sou criada da acrílica, né? E nem era essa que eu utilizava, era essa daqui, ó. Então, pra MDF, eu curto muito. Se você quer uma qualidade maior, use essas tintas aqui da Nature Colors, da Acrylex, ou a PVA, tá bom? Gente, passando verniz tudo fica lindo, tá? Então, é tipo isso. Mas eu gosto mais dessa. Certo. Ju, só que nem você. Comecei com as bisnaguinhas de acrílica na tela. Que eu comecei com essas daqui, né? Aí depois eu vi que eu podia usar essas daqui na tela. E o que eu faço com elas? Posso usar no MDF? É engraçado que na tela elas ficam muito bonitas. No MDF, eu não sei o que acontece, elas ficam muito opacas. Então eu continuo utilizando elas, mas assim, tipo, se eu vou pintar uma flor inteira de rosa, eu vou pintar com esse rosa aqui, tipo, vou fazer detalhes com as bisnagas. Então eu uso para detalhes na minha pintura do MDF, que funciona super bem. Pintura em parede também, tá? Eu uso acrílica para fazer o desenho. Quando o desenho é pequeno, é flores e tal, eu utilizo acrílica. Ela adere super bem. E aí eu faço detalhes também com essa acrílica aqui. Então, dá pra dar um jeito, né? Dá pra usar todo mundo. Só que, aí você fala assim, mas Ju, eu não tenho dinheiro pra comprar todas essas cores aqui e tal, né? O que eu faço? Existe o pote maior da Acrylex, né? Que é a acrílica fosca branca. Vem 250 ml. Eu acho que tá uns 30 e poucos reais, por aí. Tem que ver quantos ml que dá pra fazer. 60, olha as contas. 3 vezes 6, 4 vezes 6, dá pra fazer 4 desse daqui. Vem 60 ml, esse daqui vem 250. Então, 4 vezes 6, 24, né, gente? Olha eu errando a internet. Não, mas 4 vezes 6 é 24. Então, dá pra fazer 4 potinhos desse daqui.
Esse daqui tem que ver o valor direitinho. Ver o valor direitinho e ver se compensa comprar o pote. Mas o que eu faço? Muitas vezes eu não tenho alguma cor aqui que eu preciso usar muito e eu quero fazer. Aí eu tenho esse pote branco aqui e aí eu pigmento ele, mas eu não vou fazer uma tinta, tipo, vou fazer um rosa, eu vou pegar este rosa e vou pigmentar esse. Até poderia, porque esse é bem escuro. Eu prefiro pigmentar com essas tintas aqui, ó, que são pigmentos de tinta mesmo de parede, sabe? Elas são a base d'água. Como a acrílica é a base d'água, então tá tudo bem. E eu prefiro usar esse pigmento, você compra em qualquer casa de construção. Ele custa R$8 e dura a sua vida inteira. E ele é o pigmento preto, ele não é o preto aqui que tá diluído, sabe? Ele não é o fúcsia que tá aqui diluído. Até porque pra chegar no fúcsia você vai com o vermelho. O vermelho e mais uma cor aqui no fúcsia, algo assim. Então eu prefiro usar esses daqui pra fazer cores diferentes. Então é uma possibilidade também, tá? E dá pra fazer várias cores. Você pega as cores principais e faz. Não dá pra fazer cores, assim, escuras. Tipo, o vermelho. Você vai ter que comprar a tinta vermelha. Você não vai conseguir diluir o pigmento vermelho no branco e chegar no vermelhão. Não vai. A não ser que você compre uns 3 desses, talvez você chegue. Então, você compra o vermelho mesmo, o vermelho escuro, o preto mesmo. Aqui você vai chegar em cores, tipo, rosa pink, tipo um cinzão, né, um chumbo, tipo um verde muso que você vai misturar com marrom também. Mas também é possível fazer isso, tá? Quando você não quer comprar muitas cores e às vezes você tem uma encomenda e quer fazer uma coisinha diferente, tá bom? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre tintas e pincéis. Pincéis para pintar, sempre macios, tá? No MDF, dependendo da proposta também que você quer passar na sua arte. Mas assim, normalmente são pincéis macios para MDF. Eu gosto muito dos da Sinoarte 3/4. Tem um estojo que vende bem completinho no Mercado Livre. É só procurar lá, estojo, pincel, Sinoarte. E eu curto muito, tanto vocês verem, eles estão bem calejados. E eu curto a linha Conix, da Condor, tá? Esse daqui é o liner, mas eles têm vários tipos de pincéis. E eu acho eles muito bons, assim, muito mesmo. Eles duram muito. Eu tive uns que duraram horrível, assim, de muito tempo. E eles não ficam estribuchando o pelinho deles, tá? Tem uns que ficam, ó, por exemplo, esse é da mesma marca, mas é de uma linha diferente. E ele estribuchou aqui. Ele não tá assim, fininho. Ele tá estribuchadinho, assim, meio fofo, sabe? Meio fofo, assim. Linha Conix. Conix é por causa desse cabo aqui. É K-O-N-E-X, Conix. Todos desses aqui são muito bons mesmo, tá bom? E esse aqui é mais baratinho, da Sinoarte. E pra lavar pincéis, tudo que é a base de água, seja o verniz, a base de água, sejam essas tintas aqui, você lava o seu pincel na água corrente com detergente neutro. Lava bem, tal, as cerdas. E aí, com o tempo, eu percebo que ele vai ficando um pouquinho mais seco, as cerdas. O que eu faço? Eu pego um pouquinho de condicionador, misturo com um pouquinho de água e coloco lá, deixo tipo uns 5, 10 minutinhos, que nem cabelo, né? E aí você hidratou as cerdas, ele fica macinho. Aí depois você lava bem, enxágua bem, seca e deixa ele assim, ó, secando, tá? Nunca deixe o seu pincel secando em pé. É assim, ó. Por quê? Porque senão você deixa assim, a água ela vai descendo e ela vai deteriorando aqui. Ou enferrujando, se for metal, ou vai ficando mole, se esse negócio aqui não for muito bom, entendeu? Do pincel. Então é isso. Secou bem, deu aquela secadinha nele assim, deixa assim secando, livre, leve e solto, tá bom?
Nunca deixem os seus pincéis muito tempo assim, ó, tá? No começo já aconteceu de eu esquecer na água lá, tava cansada, falei, no outro dia eu lavo os pincéis, deixei o pincel lá assim, principalmente esses fininhos assim. E aí quando eu vi, o pincel tava torto, e aí é um saco, não volta. Às vezes volta, às vezes não volta, ele tava torto. Eu já perdi 2 pincéis assim, tá bom? Então, sempre arrume as suas coisas logo depois de pintar, não deixa pra depois não, tá? Sempre agitem as suas tintas antes de usar, desde que não seja bisnaga. Essa bisnaga aqui não dá pra agitar quando usa. Mas sempre agitem as suas bisnagas, tá? As suas tintas antes de usar, porque às vezes, é que eu não tenho nenhuma aqui que eu usei recentemente, mas às vezes, essa daqui dá pra parecer mais ou menos. Ela forma uma aguinha aqui, ela separa. Deve ser algum molhinho, alguma coisa que eles usam. Então, sempre agita bastante, tá bom? Essa também agita bastante. Os pigmentos também agita bastante para misturar o pigmento, tá? Sempre quando for passar as tintas, pincel úmido, molha numa água filtrada, tá? Eu gosto de usar filtrada porque às vezes a água corrente tem alguns minérios que pode oxidar alguns tipos de tinta. Como não sei qual é a tinta que vai oxidar, então, como o filtro veio da parede, eu uso a água filtrada, tá bom? Mas assim, é só umedecer, vocês vão colocar o pincel na água, vai molhar, aí vocês vão dar aquela secada, entendeu? É só o pincel molhado também, porque você não quer encharcar a tinta, a não ser que você queira encharcar a tinta e queira utilizar assim, tá? Aliás, essas tintas, elas são diluíveis em água. Tem gente que usa elas quase transparente na tela para dar alguns efeitos. Pode também. E a bisnaga, quem for usar a bisnaga, vocês vão ver que a tinta dela é bem coisada, bem tipo durinha. Então, quando vocês forem usar ela, coloca uma gotinha de água e amaceta ela no pincel, no godê, né, no recipiente que vocês forem usar, porque ela é bem durinha e ela realmente precisa de um pouquinho de água pra dar uma soltadinha, mas é bem pouquinho, tipo, se você tiver um conta-gotas de um Sorine velho que tem aí, rouba o conta-gotas do Sorine não, do Rinossoro, e utiliza pra cá, eu tenho. O meu era do remédio de olho do meu pai. E aí vocês dão uma leve diluidinha para vocês usarem com mais eficácia no MDF, na tela. Enfim, a não ser que a sua proposta seja usar ela mais grossa. Então, muitas coisas aqui vão depender do que você quer entregar na sua arte. Espero ter respondido todas as dúvidas imaginárias de vocês. E se não respondi alguma, comentem aqui no vídeo, tá bom? Que eu respondo todo mundo. E se eu não souber também, a gente tenta descobrir. Agora vamos fazer o fundo do nosso segundo modelo de pintura, tá? Eu tenho aqui o Lilás 528. Mesmo processo do vídeo anterior, do modelo anterior, tá? Ó, se tiver uns negocinhos assim, você tira com o dedo. Umas coisinhas durinhas que às vezes fica. Sem muita tinta,
Pra não ficar a marca do pincel tão evidente, né? Pronto. Primeira mão pronta, a gente vai deixar secar. Ok, estamos aqui com o segundo modelo de pintura que faremos. E a primeira mão de tinta já secou, vamos passar a segunda e antes vamos lixar. De leve. Ai, mas suja a mão, suja. Suja muito. Desapega da unha, desapega. Sabe? Das mãozinhas limpas. Que a gata que trabalha com isso pode ter unha bem feita, pode. Mas às vezes a unha vai estar salpicada de uma tintinha. Vai estar meio tie-dye. Então, muitas vezes você vai passar a terceira mão, você só vê se você vai passar a terceira mão quando seca. Às vezes fica lindo, mas às vezes seca e você vê onde tá manchado. Tá? Ok, segundo modelinho pintadinho. Aqui, nós faremos uma pintura super legal. Você tem que prestar bem atenção na hora de fazer, porque senão você vai fazer umas 1000. E acontece. Até ficar boa. Lembrando que aqui temos 3 mãos de lilás. Essa pintura você vai começar do mais claro para o mais escuro, mas assim, sem regras. Eu não gosto de regras para arte. Misture as cores, façam o que vocês acharem melhor. Testem, brinque com a arte. É isso, a arte foi feita para brincar. E vocês podem fazer essa técnica da pintura xadrez com diferentes tipos de material. A fita crepe, que todo mundo tem, tá bom? Que não seja muito grossa, ó, que nem essa daqui, ó. Vai até aqui a coisa do meu dedo. A cartilagemzinha do meu dedo, a dobrinha aqui do meu dedo. Eu acho muito mais legal. Eu acho mais legal fazer com ela metade dessa. É mais trabalhoso, quanto mais fino o xadrez, mais trabalhoso é. Mas eu acho que o efeito fica bem mais legal. Meu vocabulário tá muito extenso hoje, desculpa, gente. E aí vocês podem usar a fita crepe. Vocês podem usar essa fita pra pintura, tá? Ju, ó, gente, vou falar pra vocês. Hoje eu vou usar essa azul, porque a minha preferida, ela tá acabando e não vai dar pra usar ela. Eu acho que não vai dar pra usar, não vai dar pra esse aqui. Tanto faz, tá? A promessa dessa fita aqui era que não passasse nem uma tinta, mas ela passa. Né, aqui na bordinha, quando você gruda ela. Mas ela passa assim, ela não é tão impermeável assim, não. Então, tanto faz as duas você usar. Mas a minha preferida é assim, não é nenhuma dessas duas. É essa aqui, sabe? A washi tape que vocês compram na Daiso. Washi tape, né? Essas fitinhas bonitinhas. É a minha, assim, preferida do mundo. Então, se você tiver ela aí, você pode usá-la. É só grudar bem, mas assim, gente, é maravilhosa. Eu não troco ela por nada. Enfim, vamos usar essa daqui, depois eu vou comprar mais washi tape. O que você vai fazer? O xadrez ali é um trançado. Então, a gente vai aqui fazer uma ilusão do trançado. Você vai pegar as fitinhas e você vai colar reto, assim, você centraliza o seu círculo. E a partir do momento que você começar aqui,
de forma bem retinha, que é pegando aqui o início do círculo, já vai ficar reto, tá? Daqui pra baixo já não tem perigo de ficar torto. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a fita até embaixo. E aí, sempre acompanhando o risco da última que você colocou. Porque aí você sabe que ela tá retinha. E não aperta muito de início, tá? Porque a gente vai tirar essas fitas aqui pra gente fazer a nossa ilusão de trançado. Deixa eu pegar aqui pra eu ver direito. Minha tá torta. A tinta de baixo tem que estar bem seca pra vocês fazerem isso, senão vocês vão arrancar. Ai, Ju, ficou muito espaçado uma da outra, ó. Ficou assim um pouquinho. O importante é estar reto aqui. Mas ficou só um pouquinho, não tem problema. Tentem não procurar a perfeição, tá? Porque senão vocês vão ficar muito frustrados e tira a diversão. Né? Uma coisa é tá um pouquinho, outra coisa é tá torto. Então saibam diferenciar também. Ah, eu não quero negócio perfeito, mas o negócio tá torto. Aí não é diferente. Beleza. Vocês estão com ela aqui, grudadinhas. Aí vocês vão tirar intercalada. Guarda essa daqui, tá? Que a gente vai utilizar depois. Beleza. Nós temos aqui a nossa próxima cor. Que é essa aqui, que a gente vai usar num dos trançados, que é a roxo 918. Gente, sempre agitem muito bem a tinta, pra ela não ficar... Essa daqui tava muito parada. E se bobear, você abre e mexe com o pauzinho, tá? Pronto. Aqui, o segredo é vocês apertarem aqui nas pontas com a vida. Tipo, muito com a vida, assim. Nas pontas, não no meio, tá? Tipo, muito, muito, assim. Porque essa tinta que a gente passa pode transpassar por baixo. E aí, depois é um saco pra consertar. Dá pra consertar? Dá. Mas é um saco. Cobrem bem quando fizer xadrez. Parece fácil, mas é a coisa mais insuportável no mundo pra fazer. É muito insuportável. Fazer ele bonito é muito insuportável. Fazer de qualquer jeito, faz. Como eu já vi vários vídeos aí com xadrez bosta. Mas fazer bonito é insuportável. Então, cobrem bem. Ai, mas é só um xadrez. Faz barato pra mim, né? Você faz barato? Então faz você, tá? Saibam cobrar pelo trabalho de vocês. Não deixe os outros fazerem o preço do trabalho de vocês. A galera não sabe qual é o trabalho que é. Quem não... Vocês verem, gente, que eu tô passando a mão aqui com a vida, né? E ainda assim pode ser que passe, tá bom? Se passar, eu ensino vocês a consertar. Passei com a vida. Agora, a gente vai pegar o pincel. A gente vai umedecer o pincel, como sempre. Toda pintura a gente umedece o pincel. Se você perdeu as outras aulas, tá na minha playlist, tá bom?
o restante das aulas, desde o comecinho. Essa daqui que a gente tá fazendo é a segundo modelo de pintura. Vai ter mais um, mas tá na playlist. Playlist porta-copos de MDF. Aí lá você vai ter tudo, desde o preparo, a pintura simples, essa e a próxima pintura. Sem muita tinta, porque aqui a gente não quer muita tinta, sempre do centro para as pontas. A gente não quer muita tinta porque senão ela vai passar por debaixo da fita. Que eles falam que não passa, mas passa sim. Ai, gente, esqueci de colocar um papel aqui, peraí. É que senão sujo, e aí haja EVA, né? Porque esse daqui que eu tô usando é um EVA. Porque a mesa é marrom, e aí não aparece tanto pra vocês, aí fica ruim de ver. Mas normalmente eu não pinto em cima do EVA, não. Pinto na mesa mesmo. Porque essa minha mesinha é da artista, então pode chunchar. Entenderam aqui? Pouca tinta. Pinta a primeira mão, é lógico que a gente vai dar mais mãos, tá? Do centro para as pontas. Xadrez é com muita calma, senão você faz caca. E aproveita o processo. Confia no processo. Dá aquela puxadinha no final, só pra uniformizar as pinceladas, tá? Prontinho. Aqui a gente vai deixar secar bonitinho pra dar a segunda mão. Pra dar não, pra passar a segunda mão, ok? E aí depende do tempo que tiver aí na sua cidade. Pode demorar muito e pode demorar pouco. Você vai encostando a mão ou até enxergando, porque se você colocar contra a luz, você vai ver que tem umas partes mais escuras e umas mais claras, que vão secando. Então, fica uniforme a pintura depois. Vamos passar a segunda mão. Pouca tinta. Do meio para o centro. Fazendo mirabolâncias aqui para vocês enxergarem. Ai, ai. Que a gente não faz pra vocês, né? Vou passar uma terceira mão, que essa tinta eu vou ter que passar. Que ela é escura, mas ela é um pouco rala, eu achei. Então, tipo... ela não cobre tão bem assim. Que nem tem umas cores escurinhas que é melhor. Tá bom? Deixa secar mais uma vez pra passar a terceira mão. E agora aqui, antes de tirar as fitas, deixe secar completamente, tá? Dá uma esquecida, vai andar. Hoje aqui tá muito úmido em São Paulo, tá tipo demorando meia hora pra secar isso daqui completamente. Então, deixa e depois volta. Vamos à hora da verdade? Nossa peça tá seca aqui. E agora a gente vai tirar com muito cuidado essa fita. Uhul, a primeira saiu e não marcou, que às vezes vaza. É um saco pra consertar, mas se acontecer ao vivo aqui, a gente conserta. Yes! Tadá! Ai, fico muito feliz quando dá certo.
que às vezes não dá. Yeah. Tadá! Ai, que eu amei! Beleza. Temos aqui, ó, saiu bonitinha, então apertem com a vida aqui, tipo, com toda a sua vida aqui nos cantinhos. Aí, se você quiser deixar assim, ó, diquinha. Se você quiser deixar assim e colocar umas bolinhas assim, ó, tuf, 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 tipo uma bolinha branca aqui. Não, uma bolinha lilás, fazer um... Ai, gente... Não, eu vou ensinar. Eu provavelmente ia ensinar xadrez aqui e veio na hora, assim, a ideia. Mas se você quiser fazer, tipo, bolinhas lilás aqui, né, dessa cor aqui, e bolinhas dessa cor roxa aqui, vai ficar muito bonitinho também. Ou deixar só assim também e fazer vários porta-copos, assim, rosa, verde, tudo assim, sabe? O clarinho e o mais escuro. Vocês também podem fazer aqui preto e branco. Olha só quanta inspiração legal que dá esse porta-copos, assim. E super fácil seria, certo? E super bonito também pra você vender nas feiras. Ju, por quanto você venderia um porta-copos? Eu acho que essa pergunta é muito legal vindo de alguém que vendia porta-copos. Hoje é mais com brinde, mas se você quiser encomendar, as pessoas encomendam. Com um desenho mais rebuscado. Aqui no final do vídeo eu vou colocar uns que eu já fiz. Mas, você tá gastando aqui um e pouquinho por porta-copos, eu acho. Simplesinho assim, eu cobraria uns 15 reais. Rebuscado, 25. Por quê? Não é só porta-copos que você tá vendendo, você não vai entregar isso daqui na mão do cliente e ele sai andando com o negócio na mão. Não, vai numa sacolinha, ou vai numa caixinha, vai em algum lugar. Trabalho, vai verniz, o verniz de porta-copos é caro. Então tem tudo isso, tem o seu cartão de visita, tem o adesivinho, né, que você transforma numa experiência. Então, no mínimo, esse modelinho simples, no mínimo 15 reais. Algo mais rebuscado, 25 a 30 reais, tipo uma pintura mesmo, que nem eu fiz em alguns. E vocês têm que se valorizar, tá bom? Tem que se valorizar, porque senão você vai querer aumentar o valor dos seus produtos depois e vai ser muito difícil. Mas bem, vamos lá, fora dicas de empresas. Agora, para fazer o efeito do xadrez, a gente vai virar ao contrário essa pecinha aqui. Vai centralizar, agora eu vou usar o outro lado dessa folha sulfite. Vai centralizar. E você vai fazer o mesmo esquema que você fez no outro. Vai colocar as fitas. Porque agora a gente vai fazer essas listras aqui com a outra cor. Lembrando, 3 mãos a gente deu nessa aqui, mas porque essa tinta ela tava meio rala, tava meio esquisita. Mas você vê que cobriu com 2, que tá bonito, então ótimo. Vamos lá. Então, a gente vai centralizar e depois vai seguir o primeiro. Sem apertar muito no começo. Ai, eu fico tão feliz quando as coisas dão certo, assim. Ai, agora vai dar certo de novo, que eu quero. Dá uma leve apertadinha. Lembre-se, a gente só vai chunchar de apertar depois. Que a gente só tá medindo. Se você quiser fazer com listras mais finas e tiver toda a paciência do mundo pra fazer, ótimo. Desperdicei uma aqui, que tinha uma aqui sobrando, não usei.
Agora, a gente vai intercalar e tira com cuidado, tá? Sempre. Porque por mais que esteja seca, ela ainda está vulnerável. Ela só vai ficar protegida quando você passar o verniz. Antes do verniz, a sua tinta ainda está vulnerável. A risco, a sujeira, a poeira. Guardem seus trabalhos sempre em lugares que não tem poeira. Bote um pano em cima, sei lá. Agora, aperte com a vida. Enquanto eu aperto aqui com a vida, me sigam nas redes sociais. Eu tô no Instagram. Lá eu divulgo meu trabalho com vidros e cristais. E lá eu tô como Flor de Ju. E eu tenho um TikTok que fala sobre espiritualidade, tarô, que eu sou taróloga também, mente, espírito, que eu sou terapeuta de reprocessamento pessoal, emocional também. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, eu estou como a excelência do ser. Então, vamos lá. Apertem com a vida, não no meio, só nas bordas, porque é o apertar com a vida aqui que vai diminuir o seu trabalho. Depois, dedinhos limpos, tá? Pra você não manchar o que você já fez e ficar muito triste, porque você vai ter que fazer de novo. Acho que aqui já tá preso com a vida, né? Vamos lá. Aqui. Beleza. Aqui nessa, a gente vai usar uma corzinha que é um pouquinho mais escura. Ela não é tanto. Poderia até escurecer mais, assim. Tô pensando se eu vou escurecer ela mais um pouquinho com preto. Eu acho que eu vou escurecer ela mais um pouquinho com preto, sim. Não, vou deixar ela assim. Deixar ela assim e beleza. A gente vai usar o 917 violeta escuro. E agita. Ó, vocês veem que ela, dessa daqui, ó, pra cá, ela é um pouquinho mais escura, um pouquinho mais rosada, eu acho. Pincel umedecido, vamos pegar pouca tinta, não vamos encher o nosso pincel. Aqui tem que ficar mais transparente, tá? Esse é o efeito do xadrez. Então, no máximo, 2 mãos aqui. Se você usar essa fita, você vai ver que vai ficar parecendo umas bolinhas aqui, que eu percebi. O adesivo dela gruda no lugar, e aí quando você passa o pincel, eu acho que o adesivo grudou, entendeu? Mas enfim, na segunda mão some isso aqui. Ó, do centro para o meio, pincel sem tá entuchado de tinta, porque senão vaza pros lados e aí é um saco pra consertar. Então, bora lá. Enquanto a tinta não estiver seca, você consegue puxar ela. Aí, depois, no final, você dá aquela puxada total. Mesmo esquema da outra, deixe secar pra gente passar a segunda mão. Vamos tirar os adesivos de novo. Com cuidado, tá? Aqui a gente já vê que deu uma vazada, mas a gente vai consertar. Foi bem pouca. Então, fica assim, ó. Tá bom? O nosso efeito xadrez. Fica bonitinho. Se vocês quiserem...
Agora, é o que acontece normalmente num xadrez, que a gente não coloca muito o adesivo, não aperta muito, ou às vezes a gente coloca muita tinta e pode acontecer. Aí fica essas manchinhas aqui, ó, tá? Ficam as manchinhas, dá pra consertar. É o que eu falei pra vocês, é um saco quando isso acontece, mas você não vai perder o trabalho por isso. Então, o que eu faço? Eu pego a fita e coloco assim, bem rente da onde eu quero consertar. Bem rente mesmo. Tipo, bem pertinho, só deixo mesmo, ó, ainda posso mais pra frente. Tá bom. Ó, deixei aqui bem rente. Eu vou pegar essa cor aqui, que é o lilás. Eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Deixa eu ver um bem pequenininho aqui. Acho que esse aqui, ó. Esse daqui é um liner 422000, da linha 422 da Condor, tamanho 000. E aí, eu vou pegar só um pouquinho e eu vou fazer um retoque aqui. Mas bem de leve. Por isso tem que ser bem rente, porque senão você acaba atingindo essa parte aqui. Eu passo o dedo assim, ó, pra tirar o excesso. Aí a gente vai ver como vai ficar quando secar, tá? E aí eu vou fazendo isso em todos os lugares que eu vi que eu fiz essa mancha. E que foram pouquinhos aqui. Foi mais essa fitinha aqui. E se for em cima da outra cor, eu vou e retoco a outra cor. Aquela de tanta pintura pra fazer pra vocês, eu escolhi logo essa. A mais difícil. Ah, queria nada, né? E a unha da gata, só a mãozinha, parece trabalhando na obra. Entendeu? Por isso que é chatinha. É uma pintura muito bonita, mas se você quiser fazer com cuidado, você vai ter que ter muito cuidado pra fazer ela e paciência. E também, às vezes, não vai ficar perfeito mesmo, aí você fala, não vai ficar perfeito. Bom. Tá, beleza. Eu vou pegar um pouquinho do roxinho aqui, passou bastante o roxo. Esse aqui, né? Esse aqui ou esse aqui. Viu, gente? Aqui a gente erra ao vivo e conserta ao vivo também. Vocês estão pensando... Um pingão.
Às vezes vocês não estão vendo aí, né, gente? Mas eu tô. É isso que importa. Você está vendo defeito, ninguém mais tá vendo, mas você tá vendo, então é isso que importa. Pronto, vai secando aqui e de acordo com o que for secando, você vai fazendo mais os retoques, tá? Eu já vou fazer aqui a nossa borda. Certo, esse aqui é o nosso porta-copos. Eu fiz atrás também, tá? Eu fiz dupla. Você pode fazer, tipo, numa cor de um lado e de uma cor do outro, tá? Outra ideia muito legal, pensando em adesivos, é comprar aqueles adesivos redondinhos, sabe? Aí você cola bonitinho, né? E aí você pinta por cima. E aí você tira os adesivos bolinhas e aí vai ficar a marca. Mas gruda direitinho, pra não ficar cocô. Agora a gente vai fazer a nossa borda, tá? Vamos finalizar com a nossa borda e depois passar verniz. Nesse vídeo e no terceiro vídeo, se não me engano, que o terceiro vídeo eu ainda vou postar, eu usei essa caneta aqui, a Unipaint, que é a base de óleo. Mas neles eu também falo que eu também utilizo a Posca, que é a base de água. Só que a Posca você tem que dar 2 mãos. Só que aqui eu vou usar pra vocês verem como que é. Espera um pouquinho. A Posca é o mesmo esquema. Pra utilizar ela, você tem que agitar. Agita bastante, tá? Aqui eu já agitei bastante. E normalmente pra ativar ela você aperta, que aqui já tem bastante tinta, não precisa apertar. E aí, eu gosto muito de usar essas canetas na borda. Você pode pintar todo o porta-copos de uma cor, ou pintar mesmo de outra cor, mas eu acho que é muito mais fácil as canetas. Principalmente se ela tiver a ponta grossa. A da Unipaint eu não tenho. E essa daqui, diferente da Unipaint, a Unipaint você passa e deixa secar, você não pode ficar passando assim. Essa aqui é a base de água, não tem problema. Você, tipo, ir e voltar com a tinta. E essa ponta grossa, ela facilita muito. Principalmente aquela chanfrada, sabe? Melhor ainda. Eu acho que eu tô fazendo de jeito que não dá pra ver, né? Tá? Então, a Posca você tem que dar 2 mãos, ó, porque ela fica meio esbranquiçada ainda. E aqui você pode fazer a borda prateada também, combina. A borda dourada também. E aqui eu deixo secar um pouquinho, rapidinho ela tá seca, pra passar a segunda mão, ó, porque ela não fica pretona, que nem essa daqui, ó. Cadê a... Ah, não. Bem, não, essa é a segunda pintura, não. Mas ela não fica brilhosa que nem da outra caneta. Ela fica bem fosquinha. Quem vai dar brilho mesmo é o verniz aqui, tá bom? Então, vocês deixam secar rapidinho e passa a segunda mãozinha nela. Vamos lá, passar a segunda mão na borda da caneta Posca preta. Mãozinhas limpas para não sujar o trabalho de vocês e cagar tudo. Avisos de uma pessoa que sempre faz isso. Que aqui eu assumo meus erros.
prontinho. Bordinha feita, esse é o nosso modelo xadrez, tá? E agora a gente vai passar verniz nele, que é aí que vai dar o creme de la creme. Bora passar verniz nessas lindezas que a gente fez? Pois é. Verniz é um mundo muito extenso. E tem 3 vernizes que eu gosto de utilizar. Tem uma aula só de verniz. Vocês vão ver eu passando verniz, eu vou explicar tintim por tintim sobre cada verniz que eu gosto. E eu vou deixar o link na descrição. Aqui eu vou explicar resumidamente, para não ficar muito repetitiva e o vídeo também não ficar muito longo sempre. Eu uso 3 tipos de verniz. Eu gosto mais de usar os tipos brilhante, mas temos o fosco também, tá? Então, tenho a base de água, brilhante, tem o verniz vitral, tem o verniz geral e tem o verniz spray. Cadê? E verniz spray, tá? Para porta-copos, nós vamos utilizar esse verniz vitral, que é o que eu mais gosto, eu curto muito o resultado. E a desvantagem, não é uma desvantagem, ele é fedido que nem esses 3 aqui. Esse aqui é um verniz mais light, assim, que vocês vão usar. Só que eu não gosto de usar ele para porta-copos, por quê? Ele não aguenta a temperatura alta, ou seja, no seu porta-copos você pode colocar uma caneca quente, ele não vai aguentar, ele vai grudar. Então, outra coisa que eu não gosto dele é ele fica grudento depois. Então, e aí você coloca o negócio quente, aí sai o porta-copo aqui embaixo, assim, grudado. Não curto ele, ele também não é resistente à água. Eu prefiro usar ele para as minhas caixinhas, coisa que vai ficar longe de água, ou mandala, sabe? Coisa que não vai pegar, que não vai salpicar água e também que não vai coisa quente. Ok, então não utilizaremos esse hoje. Esse daqui e esse daqui... Ai, Ju, eu só tenho esses 2. Esses são os fedidinhos, tá? Esses 3 aqui são aqueles que fede a casa inteira. Que você tem que abrir janela, tirar gato, cachorro da sala e criança. Esse verniz geral, ele é muito bom, ele é resistente à água, mas ele também não é muito bom para calor. Fica colando também, eu já fiz o teste. Fica sensacional também, um efeito quase parecido com esse aqui, com o vitral. Mas ele fica colando, então eu deixo pra usar esse verniz geral pra coisas de cozinha que vão ficar perto de água. Por exemplo, um porta-talher, né? Não vai nada quente, ele não aguenta quentura também, esses 2 não aguentam quentura. Esses 2 fica colando se você colocar coisa quente. Mas eles são razoavelmente, eles são resistentes à água. Mas gruda na hora de botar uma coisa quente em cima. Então, esses a gente não vai utilizar, tá bom? Mas esse aqui é muito bom. Esse aqui, mais ou menos. Eu acho que é muita propaganda pro verniz spray, que eu vejo as artesãs... eu passo spray pra spray. Nossa, eu não curto. Juro pra vocês que eu não curto muito. Eu curto pra superfícies muito amplas. Aí eu acho que vale a pena, tá? Esse nós não utilizaremos, então. Verniz vitral. Ele é muito bom, dá pra ser utilizado em MDF também. Tem muita gente que fala, mas é vitral, não dá pra usar. Em MDF, madeira, dá sim, tá até atrás da embalagem. Ele aguenta o calor, já fiz teste com caneca muito quente, não gruda, tá? É só você esperar. O tempo de secagem de um verniz é de um dia para o outro, mas para você ter a completa estabilidade dele, eu deixo secar tipo uns 5 dias o negócio. Aí você pode colocar uma caneca quente lá que não vai grudar, que não vai marcar, não vai derreter, nada, tá? O que eles falam aqui na embalagem é que ele não resistente a lavagens, tá? Mas ele resiste à água. Ele não resiste à lavagem, é diferente. Você colocar um porta-copo dentro da água e lavar com a bucha. Isso ele não resiste.
Mas ele resiste sim a você colocar o seu copinho lá, tá molhado, e depois você passar um pano umidinho, quase seco, só pra limpar, ou no suplá, ou no porta-panela. Então, se você quiser fazer um suplá, porta-copos, porta-panela, tudo que vai coisa quente e tudo que fica perto de água, você pode usar esse. Esse é o mais resistente que eu já testei, é o mais resistente a coisas quentes, tá? E água também. Só que não é lavagem, ele é resistente à água, tá? Ah, Ju, então eu posso usar ele num porta-talher que fique perto de água? Ou no de higiene? Pode sim, é só ele não ficar mergulhado na água. Capite? Então, certo. Então, vamos lá passar o verniz vitral. Olá, pessoal! Vou mostrar para vocês como eu preparo o meu verniz, como é o procedimento para você passar o verniz. Temos aqui um pincel sempre com base cerdas macias e com base de metal, tá? Isso é sempre muito importante. Um recipiente que eu utilizo para colocar o verniz é o de cerâmica, porque eu lavo ele com água quente. Se você usar um vidro, talvez, se o vidro não for temperado, pode quebrar. Mas se bem que se o vidro for que nesses de pote de geleia, não quebra não com água quente. Então, depende, tá bom? Não gosto de utilizar esse potinho aqui, porque o verniz, o solvente, vai derreter o potinho. Então, eu utilizo um potinho de cerâmica. Que nem a gente umedece o nosso pincel para pintura na água, aqui a gente vai umedecer o nosso pincel no solvente. Então, eu tenho dois potinhos aqui. Eu tenho o potinho de solvente limpo, para eu colocar o meu pincel, tá? E eu tenho o potinho de solvente, que é quando eu termino o trabalho. E aí tá tudo bem se aqui tiver um pouquinho sujo, porque ele vai pro detergente e tudo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos umedecer esse pincel, primeiramente, no solvente limpo. Ah, e nunca se esqueçam, já esquecendo aqui, máscara sempre, quando você for utilizar. Pronto, máscara colocada, vou amolecer o meu pincel aqui no solvente, tá? Vou colocar um pouquinho de verniz aqui. É melhor você colocar um pouquinho, aí se precisar colocar mais, tá bom? Como eu falei pra vocês, o solvente, ele serve pra deixar mais molinho aqui, então você pode colocar algumas gotinhas se você achar que tá muito duro. Eu gosto dessa textura mesmo, eu acostumei. Mas acaba indo solvente, por quê? Por causa do pincel. Então, aqui, ó, eu dou uma chunchadinha assim, tiro um pouco do excesso, que é muito, que fica no pincel. E esse próprio solvente que tá aqui no pincel, ele já vai dar uma diluída no verniz que eu coloquei, tá? E aí, você dá uma mexidinha aqui, só pra dar uma colocada de solvente aqui nesse verniz que você colocou. Fecha no seu potinho e pronto. Você já pode passar nos seus materiais, tá? E aí, você nunca carrega demais o pincel com verniz, mas também não deixa pouco. Certo, temos aqui o verniz, você vai colocar só um pouco. Não deixa o pincel carregado, mas também não seco. E gentilmente, vocês vão fazer no mesmo esquema que a gente faz na pintura, do meio para as bordas. E aí, no final, vocês dão aquela estirada. Vocês estão vendo, ó, a diferença que já vai ficando? Do meio para as bordas.
Puxa gentilmente para não ficar a marca das cerdas. Você pode comprar o pincel que for, se você não for gentil com verniz, vai ficar a marca. Puxa. Pronto. Vê se não tem nenhum, se não transbordou em nenhum lugar. Passa o dedinho e já limpa num papel úmido. Depois lava essa mão, tá? Ok. Deixa secando aqui 1 hora. Por aí. Não tem problema se ficou algum lugar sem. Na segunda camada que a gente dá um jeito mesmo no negócio. Espera 1 hora até passar. Espera 1 hora pra a gente passar do outro lado. Certo? Certo, o que que eu faço? Quando eu passo cada mão de pincel, eu não vou ficar lavando o pincel toda hora, tá? Então, o que eu faço? No final de cada mão que eu passo de verniz. Se sobrar um pouquinho de produto aqui, não tem problema, eu coloco aqui de volta no vidro. Porque esse verniz é muito caro e a gente não quer perder produto, né, meus anjos? Tá? Fecho. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho um pote de verniz velho? Então, eu vou pegar de verniz não, de solvente velho. Eu tenho o novo e o velho. Quando é no final de cada mão, eu chuncho ele aqui. E aí, eu vou jogar um pouco de solvente aqui, ó. Porque se eu deixar o pincel aqui, vai ficar duro. Se eu deixar o pote sujo, vai ficar duro. Então, eu já dou uma enxaguada aqui. Dou um enxaguadinho todo aqui nele. Beleza? Pego meu pote de solvente velho. Já lavo o meu aqui, já tiro. Já lavo assim, né? Entre aspas. A gente só vai tirar o excesso de solvente aqui. O excesso de verniz. Tiro o excesso, pego um papelzinho e faço cobertorzinho assim, ó. Fecho aqui, faço cobertorzinho e deixo assim, alguma coisa fechando ele até a próxima mão que eu for dar de verniz, tá bom? Ele não endurece, fica tudo certo. Esse potinho você vai levar pro tanque, você vai esquentar a água, ferver a água, lembrando que o seu potinho é muito bom que seja de porcelana, tá? Eu tinha falado vidro, mas o vidro, se não for temperar, ele vai rachar com a temperatura da água. Então, seria bom se tivesse um potinho assim de porcelana. Vai levar esse pote pro tanque, vai ferver a água, vai colocar detergente aqui, sem dó, dá uma bela jatorada. Coloca água fervente, deixa um pouquinho de tempo, coloca a luva e pega uma esponjinha velha, que você só use pra isso, e enxágua e lava, tá bom? Que vai sair tudinho. Vamos passar a nossa segunda mão de verniz. Lembrando que estamos usando o verniz vitral. O que que eu fiz aqui? Peguei o meu pincel, que eu deixei em repouso, e molhei, umedeci no solvente, tá? Tirei o excesso, não sei se a câmera tá mostrando, umedeci no solvente, tirei o excesso do pincel, fechei, estou usando a máscara,
lembre-se sempre que é muito melhor. E aí, coloca um pouco de verniz no pincel. Na verdade, eu dou uma mexida quando tá com solvente, pra misturar bem o solvente no verniz. E aí, eu vou mexer aqui. Sempre procura a direção que eu fiz, mantenho a direção. Como eu passei muito bem passado, eu não sei a direção que eu fiz. Mas acho que foi assim. E sempre do meio para as bordas. Tome cuidado para não pegar no dedinho. Se pegar no dedinho, é só limpar com o lenço umedecido rapidinho. E aí, depois vocês passam até o final. Sempre uma camada generosa, tá? Mas não tanto, porque senão marca também o pincel. Mas se vocês passarem aqui e não ficar boa, vocês passam a terceira camada também. Que até a quarta fica maravilhosa. Quem puder passar até a quarta camada, vai ficar genial também. Aqui eu dei uma esquecidinha, mas dá pra eu dar um tapa. Às vezes dá, gente. Às vezes a gente passa assim, dá pra dar um tapinha. Aqui, ó. No finalzinho. Pronto. Prontinho. Vejo aqui se não escorreu nada nas bordas. Ó, aqui escorreu bastante, aliás. E aí, eu já limpo esse dedo aqui no meu papelzinho que eu tenho aqui do lado. Prontinho. Vai ficar secando aqui por 1 hora. Até, na verdade, que eu consiga pegar aqui na frente pra virar e passar atrás. Certo, meus amores. Agora vamos passar o verniz na bordinha, na borda dos nossos porta-copos, pra ficar totalmente protegido, tá? Eu tenho aqui um pincel de tamanho menor, com a base de metal, sempre base de metal, tá bom? O procedimento é o mesmo. O que a gente vai fazer é só passar na bordinha. A bordinha, você pode passar a 2 mãos, tá bem? Independente de quantas mãos você passou em cima, embaixo, a borda 2 mãos tá ótimo. E é o mesmo procedimento. Passa, espera secar por 1 hora e depois passa de novo. Uma observação que eu tenho a fazer para vocês. Algumas bordas de alguns porta-copos eu fiz com a caneta a base de óleo, que é essa daqui, tá? O único lugar que eu passo verniz com solvente em cima da tinta dessa caneta é na borda do porta-copos. Porque em qualquer outra pintura, se você for passar verniz, que é a base de solvente, vai borrar, tá bom? Essa caneta, ela é diluída com solvente, então, o que o solvente faz? O solvente vai tirar ela e vai borrar o seu trabalho. A dica que eu dou é que você sempre, se você for utilizar esse verniz, o verniz geral, o verniz spray, é que utilize a posca. A posca é a base de água, não borra. Se você passar esses vernizes, não acontece nada, tá? Mas aqui, a bordinha dos porta-copos, bordinha de suplá, eu passo porque não tem problema nenhum, porque a gente não vai ficar arrastando a tinta, a gente só vai passar e deixar passado. O problema é isso, você ficar raspando a tinta, né, com um verniz com solvente, a tinta óleo sai com solvente e aí ela borra toda. Se você escolher usar esse solvente aqui, use tudo as canetas à base de água, que é a posca. Aí vai dar super certo. Agora, se você for passar o verniz à base de água, que é o verniz brilhante, tranquilíssimo usar essas canetas. Você pode usar onde você quiser. Se for passar o verniz em cima à base de água, não vai acontecer nada. Aí é ao contrário. Pode ser que ela arraste, manche a tinta da posca.
Olha o rolê desgraçado que a gente faz, né? Isso só testando, gente. Então, resumindo, se você for utilizar, tipo, na pintura aqui em cima, essa caneta aqui, você só vai poder utilizar verniz à base de água, ok? Agora, se você for utilizar a Posca, que é uma caneta à base de água, você vai poder utilizar esses verniz à base de solvente tranquilamente. O à base de água também, só que pode ser sim que você arraste a tinta da Posca, porque ele é à base de água. Então, é o contrário, né? Vocês captaram? Caneta à base de água, verniz à base de solvente. Caneta à base de óleo, verniz à base de água. Capite? Agora, vamos passar o verniz na borda do nosso porta-copos. Lembrando que esse daqui eu pintei a borda com a caneta Posca, que é a base de água. Então, você não vai precisar de nenhum cuidado para puxar a tinta. Não precisa ficar com medo de manchar a tinta. E aqui já tá em casa. Aqui os opostos se dão muito bem. Tá? Então, a escolha de um pincel fino para essa hora é muito importante. Para que você não fique borrando as laterais. Que são a superfície, né, do seu produto, que vai ficar mais à mostra. Vocês passam com cuidado. Sem muito excesso no pincel, para não transbordar aqui dos lados. Sempre com o pincel de lado, assim, acompanhando. Se vocês tiverem um pincel mais fino que esse, é até bom também. Não se preocupem se não está perfeito. Trabalho artesanal é isso. Quem quer coisa perfeita, compra de um robô. Mas é lógico que, né, vocês entendem o perfeito do extremamente cagado, né? Prontinho, passei aqui a nossa borda. E aí, vocês vão esperar mais uma horinha pra passar a segunda mão pra deixar o nosso porta-copos bem protegido, tá bom? Agora a questão é, como que eu lavo o pincel? Gente, eu dei uma rodada pra saber como que se lavava o pincel, pra ele não ficar detonado, porque assim, quando a gente mexe com os verniz à base de solvente, os verniz fedidinhos, os verniz power mesmo, não tem o que fazer, o nosso pincel, ele vai ficar diferente. Por isso que é bom você ter um pincel ou dois para passar verniz e ponto final, o verniz grosso, tá? Porque o verniz à base de água, ele é tranquilo, lavou com detergente e depois condicionar ele de vez em quando, tá ótimo. Mas o pincel que é usado para o verniz power, ele fica um pouco durinho, ele muda a estrutura dele, não fica que nem saiu da loja, assim. Então, eu tenho uma dica pra vocês. Muita gente, né, eu usei por um tempo o detergente. Depois que eu passava, eu lavava, eu colocava no álcool e depois no detergente. Só que o meu pincel ficava muito duro. E aí, eu fiz um teste recentemente até, que foi a melhor forma que eu achei, tá? E não tem jeito de fugir do solvente nesses casos. A gente tenta fazer uma solução mais natural, assim, para não danificar tanto as cerdas no nosso pincel, mas assim, pra mim
o pincel fica muito melhor assim. O que você vai fazer depois da pintura? Vocês lembram que eu tenho 2 potes. Eu tenho um dissolvente sujo, né? Que eu limpo ali no finalzinho de cada mão. E porque depois eu vou colocar no solvente limpo pra começar uma nova pintura, né? Então, o que eu faço? Eu tenho o solvente sujo. Então, o que eu faço? No final de todo o meu trabalho, assim, absurdo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu excesso de verniz no pote de solvente sujo. Aí eu vou ficar lá chunchando, 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 que nem vocês viram nos outros vídeos aqui. Eu vou ficar lá chunchando o pincel, até eu ver que ele saiu bastante. E aí, eu vou pegar e vou chunchar no solvente limpo, tá bom? Se o seu solvente limpo já tiver um pouquinho sujo, bota solvente novo aqui, tá? O ideal seria deixar o solvente limpo aqui. Chuncha, chuncha, chuncha o pincel. Pega um papel, vocês vão tirar o excesso assim, tipo, vai apertar tudo com papel, vai tirar o excesso, deixar ele quase seco, tá? Deixa ele quase seco, deixa ele já nos sentidos das cerdas bonitinhas, e aí vocês vão deixar secando. Seca ele, deixa secando, esquece. Quando ele secar no dia seguinte, provavelmente, vocês vão ver que ele tá todo duro. Aí vocês vão falar, perdi o pincel. Não perdeu não, tá? A maioria dos pincéis já vem duro assim, pra não ficar espalhando as cerdas. O que você vai fazer? Você vai gentilmente quebrando as cerdas. Quebrando entre aspas, tá? Vocês vão quebrando o verniz que tá lá duro. Vocês vão vão quebrando, 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 quebrando. E aí, beleza, aí ele vai ficar maciozinho, gostosinho, só que aí ele pode ficar mais. Aí vocês vão pegar um potinho com água, um pouquinho de água, condicionador ou máscara hidratante, o que você tiver aí. Aquele restinho de condicionador, sabe? Que a gente não usa pra nada, às vezes, que a gente usa no cabelo, assim, que joga, sabe? Que você mexe no vidro, pode ser esse. E aí vocês vão colocar até a altura aqui, ó, né? Até cobrir as cerdas. Vão deixar lá uns 10 minutinhos. E depois tirar e lavar bonitinho. Ele vai tá mara de novo, tá bom? Mas esse processo do solvente você só vai fazer com pincéis que tem essa base aqui. Porque senão derrete, já aconteceu comigo, se a base for de plástico. E aí as cerdas soltam todinhas. Então é somente num pincel que tem a base de metal. O mais indicado é que você só tenha um pincel para verniz, para os verniz tops, né, que são a base de solvente, essas coisas. E é isso, porque aí você vai detonar e um pincel desse é bem carinho, né? É isso, meus amores. É assim que se lava o pincel e de uma forma... Detalhe, tem gente que deixa o pincel de molho no solvente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aí você detona com o seu pincel. É só pra você ficar chunchando só ele até sair o excesso, né? Passa no solvente mais sujo, tira o excesso, o grosso. Aí passa no limpo pra tirar mesmo o restante, né? Deixa secando. Aí, no outro dia, ele tá duro, quebra as cerdas, assim, vai quebrando, quebrando com paciência, até ele soltar todinho. E aí, coloca no condicionador. Esse meu aqui ainda não coloquei, tá? Então, ele tá tipo aquele cabelo pós-descoloramento, sabe? Quando a gente descolora o cabelo, que ele fica antes da hidratação meio duro. Você passa a mão, ele fica assim. Então, esse tá meio assim. Mas eu vou botar ele no condicionador também.